Alguns aspectos importantes, né, da direção, sem dúvida, é o foco de atenção, ao mesmo tempo que você tem que estar concentrado para onde você está indo. Você não pode se desplugar, né, dos retrovisores, lado direito, lado esquerdo, e desse retrovisor aqui central, para saber o que está acontecendo aqui atrás da gente, quem está chegando. Na cidade grande não dá para desplugar das janelas, né? Não é todo sinaleiro que a gente pode ficar com ele aberto. Então tem uma relação de muito multifoco, que é importante estar concentrado. Agora, como é que as pessoas estão dirigindo, né? Como é que você está dirigindo na relação também postural, de alinhamento? A gente vê muita coisa assim, né? Então, como ajustar a coluna vertebral, a questão da cabeça que a gente já comentou no outro vídeo do exercício, com essa multidimensionalidade de focos. Ao mesmo tempo que você tem, né, a gente está querendo chamar uma atenção para como você se coloca também posturalmente, ainda mais quem dirige muito tempo, ou fica no trânsito muito tempo, ou tem isso como profissão, tem uma relação com a postura. A gente pode estar um pouco mais relaxado, soltar as pernas, etc. Tal. Mas se você fica muito tempo na direção, como que você vai mantendo uma relação de alinhamento para não fechar os órgãos aqui na frente, não colapsar muito tempo? Ou então quem projeta muito, porque a gente vê muitas pessoas às vezes por causa de visão, né, algum problema na visão, alguma deficiência, ou medo também, tem a relação do medo. Tem essa relação dos sentimentos quando você dirige, né? Em como você tá, mas sem perder o teu foco naturalmente naquilo que você está fazendo. Porque dirigir é um desafio, né? A gente está lidando com a vida da gente e com a vida de outras pessoas. O carro, ele nesse sentido é maravilhoso, mas é um perigo também, é uma arma, como muitos dizem, né? Basta ver quando você acelera muito ou menos, dependendo do carro que você tem. O carro chega a pular, né? Então... isso faz muito pensar também no respeito, nessa questão comportamental da ação de dirigir, de como a gente se sente em relação aos outros. Porque muitas vezes nós podemos nos sentir provocados, né? E provocadas, sem dúvida. Uma pessoa que corta a tua frente, isso a gente já sabe. E a gente se sente mesmo, às vezes, invadido, né, nessa cinesfera do carro, nesse espaço que o carro ocupa. Ao mesmo tempo, como desenvolver uma solidariedade no trânsito, né? Se sentir bem com uma delicadeza, com uma gentileza de deixar alguém passar na frente. Ou, às vezes, até de acelerar também, para não prejudicar quem está numa outra posição aí, né? Porque tem muita gente que dirige só olhando para frente. Exatamente. Então tem que trabalhar um pouco os sentidos da cabeça, não é ficar virando a cabeça. Mas tem que se usar melhor dos espelhos aqui, retrovisores. Então, muito problema de trânsito que eu vejo, talvez seja mais de Curitiba isso, é uma coisa que só olha para frente, você não está olhando lá, se tem um carro pausando, parando, que estragou, é uma fila que não está fluindo, que de repente você ajuda mais passando para o outro lado. Até controlando, às vezes, quem vem muito em cima da tua traseira, né? Isso é uma coisa que me incomoda muito na estrada. Eu já vou avisando, já faço sinal pelo retrovisor, educadamente. Mas você tem que se preocupar, né? Se uma pessoa pode frear em cima de você e bater também. Eu percebo muito, assim, que puxando um pouco, já tem um que você tá pedindo a vez e ele não deixa. Porque exatamente. É tão simples assim que... Essas coisinhas, que é o que você acabou de falar, a gentileza, né? E a gente não percebe que a gentileza não é só pro outro, né? Ela vai impactar a gente no futuro. E às vezes no trânsito isso é imediato, né? Se eu não te dei a vez, às vezes, quantos acidentes são por não dar a vez, né? Às vezes, por eu priorizar não bater em você, eu bato num poste. Exatamente. Porque você, às vezes, não gerou uma gentileza na hora que eu te pedi. E também por isso, às vezes você quer sair porque você sabe que você está num fluxo, que vai ser muito melhor você passar para cá do que, né, batendo da frente ou o carro. Tem uma coisa que a gente sente de fluxo, a gente tinha falado disso, né, Beto? Que eu também penso que a gente pode habilitar a relação de sentir fluxo, porque é mais fácil as pessoas interromperem fluxo do que deixar o fluxo seguir. E o trânsito é muito importante que a gente saiba, né? É isso, desviar quando precisa, abrir espaço para outros e não empacar. Então aqui tem coisas que dá para habilitar, assim, exercícios para habilitar a percepção, né? Porque você precisa sentir
quando vai empacar lá na frente. E a gente consegue fazer isso. Exatamente. Mas você estava falando a coisa do instantâneo, né? Que bacana isso, que a gentileza que você faz no trânsito, você sente na hora, né? É recíproco. Exatamente. Na hora, né? E uma outra coisa assim, que pra mim dirigir é um prazer, mesmo na cidade. Também tem isso, dirigir também tem um lado muito positivo, né? Muita gente gosta de dirigir, você escuta música, você também pode, né, aliar isso à música, contanto que você mantenha a atenção. O lance da gentileza. Muitas pessoas com a música se concentram até mais, né? Eu adoro música, eu tinha um problema no começo com música, que eu tinha uma insegurança, na verdade, de dirigir. Porque, ainda mais sendo homem, né? Fica aquele negócio, não vai dirigir bem. E eu tinha muito problema com embreagem no começo. Daí depois, meio que foi naturalmente, assim, mas no começo eu tinha pressão psicológica de dirigir mal ou bem. Que bárbaro isso, porque então o que talvez te atrapalhou um pouco muito mais foi essa insegurança que chega na base de um receio, né? Exatamente. É uma espécie de medo, né? E daí nesse começo a música me atrapalhava, hoje até dirijo melhor com música. Engraçado isso, que é também de momentos, né? Sim. Da vida. É uma espécie de companhia, né? Mas eu fiquei lembrando, eu tinha muito medo de fazer baliza para estacionar. Então eu fiquei, não sei quanto tempo eu fiquei, mas que eu dava 10 mil voltas na quadra para estacionar até achar um lugar que eu coubesse com facilidade. Mas também depois, aqui tem de novo uma habilidade física, né? Que a gente desenvolve dirigindo, são várias que a gente desenvolve. Mas essa de você vai ficando tão hábil, eu faço sem olhar. Né? Eu não preciso olhar mais aquela história que você vê até a metade do carro que está ali parado para começar a desvirar a direção, né? Porque a gente também aprende, né, visualmente, é uma relação de métrica, né? De medida. Então é muito bacana, eu gosto de pensar nisso, que o corpo apreende essa proporção do quanto que ele tem que girar, né, no tempo. Exatamente. Você não precisa mais nem olhar para fazer baliza. Pior que é, né? Mas eu fiquei muitos anos com medo. E sem treinar, você não vai fazer nunca. Então... e outra coisa que tem também na direção, quando você muda de carro. Aí sempre tem aquela relação de ajuste, porque o corpo está acostumado a medir, né? Sim. Uma determinada proporção. Eu sempre dirigia muito aqui, ó. Principalmente estrada, quando você vai atravessar um caminhão, né? Você vai ultrapassar, agora que eu fiz 600 quilômetros. Pista que é simples. Mas mesmo pista dupla, com chuva e caminhões, quando você vai para Paranaguá, eu já peguei, né? Então, atenção, eu fui aprendendo com o BMC e com as somáticas aí, essa relação das minhas escápulas, senti-las encostando na cadeira e baixando aqui. Então, eu canso muito menos. Eu canso muito menos hoje em dia. Você não precisa manter, né, alguma coisa, que nem segurar o celular. Mas aqui, ó, de você sentir os cotovelos, eu solto um pouco às vezes, trabalho essa coluna macia que a gente chama no BMC, que vem da notocorda, que é muito legal. Porque senão a gente vai, a tendência, horas do cansaço e da tensão, né? E do foco de atenção dos sentidos. Que tem tudo a ver com o exercício do celular. Porque às vezes a gente força, né? Projeta tudo para frente, mas o cotovelo é muito bacana, o cotovelo em relação aqui ao abdômen, às costelas. E essa vez eu treinei um pouco, né? Quando eu tô com medo de caminhãozão, será que eu vou conseguir ultrapassar? Outra coisa, que muitos caminhões, aqui no Paraná pelo menos, se enfiam na tua frente, né? Tem um gigante lá, outro gigante aqui, eles simplesmente se enfiam. Então, qual é o nível de tensão que você fica? Dá para trabalhar um pouco isso também, né? Aprender a equilibrar. Exatamente. Porque é tensão muscular. Se você se interessou por esse assunto, de como os corpos da gente estão na relação com a direção, né? Como que a gente está dirigindo por aí a nossa vida, tem aspectos de segurança, então se inscreve no meu canal lá no YouTube, fica atenta e atento que a gente vai sair lançando mais informações sobre isso e também escreve pra gente aí, dizendo se você gostou e o que você tem interesse em saber sobre isso.